Diz assim a palavra de Deus, conforme registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 21. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu. E o crucificaram. Dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com o que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E assim estava escrito na acusação contra ele: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. E disse: deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente, este homem era o Filho de Deus. Louvado seja o Senhor. Oremos. Senhor bendito, nesta noite eu te peço, faze por nós, faze por cada um aqui o que tu fizeste na vida daquele centurião romano. Destapa os nossos ouvidos para ouvir a tua voz, desvenda os nossos olhos para contemplar a tua glória na face de Cristo Jesus e confessarmos juntos, com entendimento e com convicção, que realmente Jesus Cristo é o Filho de Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores e Salvador de todo aquele que o confessa. É o que te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar. Muito antes de tornar-se o símbolo central do cristianismo, muito antes de adornar os templos, as casas e até mesmo os corpos dos cristãos ao longo dos séculos, a cruz romana era um símbolo de vergonha, de tortura, de crueldade, de humilhação sem fim. Apesar dos romanos não terem inventado a cruz, os persas e os gregos antes deles já costumavam usar a cruz como instrumento de tortura e execução. Foram os romanos que ficaram conhecidos na história como os que melhor aplicaram a cruz como seu instrumento predileto para exercer controle sobre os povos que eles dominavam.
O filósofo romano Cícero disse o seguinte sobre a crucificação: é a forma mais hedionda e cruel de castigo possível. Enquanto o grande historiador antigo dos judeus, Joséfo, chamou a cruz de a mais miserável das mortes. Mas então, do que consistia o castigo da crucificação? Bem, os romanos costumavam preparar as vítimas para a crucificação, açoitando-as. Assim como Jesus foi açoitado no pretório, como vimos na semana passada, mais cedo, em Marcos. E vimos como ele foi açoitado, que tipo de açoites as vítimas dos romanos recebiam: longas tiras de couro, amarradas com pedaços de vidro, chumbo e fragmentos de ossos, sendo aplicados sobre a pele exposta da vítima, rasgando-lhe pele, músculo e às vezes fraturando seus ossos também. E tudo isso somente para prepará-los para a cruz. Os que sobreviviam aos açoites, os que resistiam a ponto de poderem chegar à cruz, eram forçados a carregar a trave superior, transversal de madeira, até o lugar da crucificação, onde essa trave seria fixada em outro poste de madeira fincado no chão, para então a vítima ser amarrada ou pregada com pregos, mãos, até mesmo pés pregados na cruz, de onde a vítima seria exposta em uma de diversas posições, alguns de pé, como creio que foi o caso de Jesus, alguns crucificados de lado, alguns até crucificados de cabeça para baixo, como foi o caso provável do apóstolo Pedro, segundo a tradição antiga. Alguns poucos crucificados vestidos, a maioria crucificados nus. As vítimas da crucificação romana poderiam permanecer dias agonizando na cruz, até finalmente falecerem por uma de diversas razões, fosse por asfixia, literalmente não conseguiam respirar mais, tamanho o peso dos seus corpos sobre o seu sistema respiratório, muitos falecendo por hemorragia, também a perda de sangue por conta dos pregos que cravavam mãos e pés do crucificado, alguns morrendo por desidratação, por exposição aos elementos ou por pura exaustão. Por fim, estas vítimas costumavam ser crucificadas fora das cidades, junto às vias mais movimentadas que levavam às cidades, para servirem de lembranças vivas, mas também de lembranças mortas, pois essas vítimas não eram sepultadas. Muitas vezes as suas carniças, seus cadáveres se tornavam carniça para aves de rapina. Lembranças vivas e mortas do que poderia acontecer com qualquer um que ousasse desafiar o poder de César ou a ordem pública do Império Romano. Bem, à luz desse quadro histórico, por que Jesus foi crucificado? Por que um homem inocente como Jesus foi crucificado? Um homem que disse, o governador romano Pôncio Pilatos, vimos isso em Marcos 15:14, ele disse que não havia crime, não havia nada contra este homem. Por que ele sofreu essa morte tão hedionda, cruel e miserável, a morte de um marginal qualquer, um insurgente, um rebelde contra César? Por que Jesus terminou a sua vida crucificado? E por que os cristãos há quase 2000 anos fazem questão de celebrar a cruz, cantar sobre a cruz, falar sobre a cruz, expor a cruz nos seus templos, nos seus lares? Bem, o texto sobre o qual meditaremos nesta noite nos traz a resposta a estas perguntas, mostrando que Jesus Cristo é o Rei e o servo sofredor, que como Filho de Deus veio oferecer na cruz o sacrifício único e definitivo para nos trazer eterna salvação. Como o texto nos mostra isso? Em duas partes. Primeiro, os versículos 21 a 32 nos contam os detalhes da crucificação de Jesus.
E em seguida, dos versículos 33 a 39, temos os detalhes da morte de Jesus na cruz. Mantenha sua Bíblia aberta, por favor, para podermos acompanhar o relato da crucificação e da morte do Rei Jesus. Começamos no início da primeira parte, versículos 21 a 23, o caminho que Jesus trilhou até a cruz. A cena provavelmente abre fora da cidade de Jerusalém, com Jesus sendo guiado pelos soldados romanos para o lugar onde ele seria crucificado. O relato paralelo no Evangelho de João, capítulo 19, indica que foi Jesus quem carregava a haste transversal da cruz até o Monte do Calvário. Mas Marcos e os outros evangelistas fazem questão de mostrar que Jesus recebeu a ajuda de alguém, um tal de Simão de Cirene, pai de Alexandre e Rufo. Ele está aí no versículo 21 de Marcos 15. Bem, quem era esse tal de Simão de Cirene, ou Simão Cireneu? Bem, Simão era um nome judeu comum. Ele provavelmente era um peregrino judeu, alguém que deixou a sua cidade no norte da África, em Cirene, para se juntar aos judeus em festa em Jerusalém, por conta das festividades da Páscoa. Ele é lembrado como pai de Alexandre e Rufo. Não ouvimos falar deles outra vez neste evangelho, mas muito provavelmente eram homens conhecidos dos leitores de Marcos, talvez até membros da igreja cristã em Roma. Quando Paulo escreveu aos Romanos, sua carta, ao final daquela carta, ele menciona em Romanos 16:13 um tal de Rufo, membro da igreja em Roma. Então talvez aqui temos uma indicação de os primeiros discípulos da igreja cristã em Roma, que estavam lá em Jerusalém, quando da crucificação de Jesus. Pois bem, provavelmente chegando tarde em Jerusalém para a festa da Páscoa. Não, Simão não estava voltando do trabalho, era dia de festa, não de trabalho. Ele estava vindo do campo, provavelmente chegando tarde para a festa. Ele foi recrutado pelos soldados romanos para ajudar Jesus a carregar a sua parte da cruz, provavelmente porque Jesus já estava fraco demais por conta dos açoites recebidos no pretório, a ponto de não conseguir progredir sozinho, carregando sua cruz. E qual não é a ironia deste fato? E nós veremos muitas ironias neste relato, nesta noite, de que Jesus recebeu a ajuda de um Simão para levar a cruz, em vez de um outro Simão, que prometeu que levaria a cruz com Jesus, um tal de Simão Pedro. Onde estava Simão Pedro? Ausente. Mas Jesus recebeu a ajuda de um outro Simão, Simão Cireneu. Foi assim que Jesus foi levado até o lugar chamado Gólgota, versículo 22. Gólgota em aramaico significa algo como lugar da caveira, que em latim é traduzido como Calvaria Loci, de onde vem o nosso termo Calvário, Monte da Caveira, lugar da caveira. E por que lugar da caveira? Bem, você pode imaginar a cena horripilante, um lugar que recebia várias crucificações. Os restos mortais, os crucificados, não recebiam um sepultamento digno, então provavelmente havia ossos espalhados por toda parte, caveiras por todo lado. Você imagina então o chão ensanguentado, ossos espalhados por tudo que é lado, aquele fedor de carniça. Isso se chama Gólgota, Calvário. Foi para lá que Jesus foi, para ser crucificado. Mas antes disso, diz o versículo 23, que provavelmente os soldados romanos ofereceram a Jesus vinho misturado com mirra, ou seja, uma espécie de entorpecente, anestésico, para ajudar a vítima da crucificação a suportar as dores de ser içado no madeiro, içado na cruz, ter seus membros pregados na cruz. Mas talvez aqui temos um último ato de zombaria dos romanos, talvez oferecendo o último gole para o rei dos judeus, um gole para o rei que seria morto em breve. Mas diz o texto no versículo 23 que Jesus não o bebeu. Isso é importante. Mostra que a absoluta convicção de quanto Jesus queria saber e precisava saber tudo que ele sofreria na cruz, com plena consciência, com plena experiência, ainda que mal comparado
como uma mulher em trabalho de parto, que abre mão da anestesia, querendo sofrer toda a experiência do parto, querendo ter controle da situação, saber o que está acontecendo. Jesus queria saber exatamente o que estava acontecendo com ele na cruz. Cada dor, cada cravo, cada prego, cada insulto, cada zombaria. Então temos chegado lá, versículo 24 em diante nos mostra a crucificação. Ao final de todo aquele processional, os romanos crucificaram Jesus, içando, pregando no madeiro, conforme a passagem paralela de João 19. Mas o relato de Marcos é muito econômico, ele não nos dá muitos detalhes sobre a crucificação em si, somente que Jesus foi crucificado, versículo 25, às 9 horas da manhã, ele permaneceu agonizando na cruz por 6 horas inteiras, até expirar às 3 horas da tarde, isso está lá no versículo 34 e 37, sobre a cruz provavelmente pairou a acusação política, pela qual Pilatos ordenara a sua morte, está lá no versículo 26, constava contra ele a acusação rei dos judeus, ou seja, crucificado por ser um pretenso rival à hegemonia e ao poder de César. E no versículo 27 diz que de cada lado de Jesus, à sua direita e esquerda, 2 ladrões ou rebeldes, insurgentes, prováveis companheiros de Barrabás, que tinha sido liberto horas antes, foram crucificados com ele. E temos mais ausências notáveis, porque quem pediu para Jesus a honra de estar à sua direita e esquerda, senão Tiago e João? Jesus perguntou para eles lá em Marcos 10: vocês podem beber o cálice do qual beberei? E eles disseram sim. Então onde estão Tiago e João? Tal qual Pedro, os 3 mais próximos de Jesus, onde eles estão? Eles não estão em lugar nenhum aqui nessa cena. À direita e esquerda, somente ladrões. Então, versículo 28, cumpriu-se a primeira de várias promessas do Antigo Testamento acerca da morte de Jesus. Uma promessa que já datava de quase 700 anos. 7 séculos antes de tudo isso acontecer, o profeta Isaías disse no seu livro, no capítulo 53, versículo 12, que ouvimos mais cedo, que este rei de Israel e servo sofredor seria contado entre transgressores. E aqui está o rei Jesus, o servo sofredor de Israel, pregado entre 2 transgressores, entre 2 criminosos, e sofrendo mudo, calado, como Isaías também disse, também profetizou 700 anos antes, em Isaías 53, 7. Mas essa não foi a única promessa antiga que se cumpriu no momento da crucificação. Assim que Jesus foi crucificado, volte para o versículo 24, diz o texto que os romanos dividiram as roupas de Jesus, tirando sortes para saber com que cada um iria ficar. Era costume dos romanos sortear os últimos pertences de um crucificado entre eles, para que nada sobrasse na cena do Calvário. Mas isso também tinha sido profetizado 1000 anos antes, 1 milênio antes, pelo rei Davi, no Salmo 22, versículo 18. Aliás, o Salmo 22, que nós também ouvimos mais cedo neste culto, serve como uma trilha sonora do Calvário. O Salmo 22 perpassa toda esta cena da crucificação de Jesus. Por exemplo, as únicas palavras que Marcos registrou de Jesus aqui no Calvário, versículo 34, foram palavras vindas do Salmo 22, palavras que Davi entoou no Salmo 22, 1: meu Deus, por que me abandonaste? Assim como Davi, no Salmo 22, 17, relatou os insultos contra ele, o rei de Israel, ele aqui está sendo insultado, zombado, além de ter as suas roupas sorteadas e divididas, como Davi também relatou no Salmo 22, versículo 18. Mas Marcos dá especial atenção aos insultos que Jesus recebeu da multidão. Olhe atentamente para os versículos 29 a 32. E os insultos que ele recebeu vindos dos seus contemporâneos judeus. Começando no versículo 29 e 30, os que passavam, provavelmente os peregrinos judeus, a caminho de Jerusalém.
Diz o texto: os que passavam lançavam insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Mas não só eles. Versículo 31 e 32 falam dos líderes religiosos. Os líderes religiosos de Israel, eles também zombaram de Jesus. Olha só, versículo 31: da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si. E você pode ver a roda deles, cada um dando um tapinha nas costas dos outros. Conseguimos. Foi duro, hein? Demorou, mas conseguimos enfim acabar com esse tal de Jesus. Esse rei de Israel salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos. E que, como se isso tudo não fosse o suficiente, Jesus sendo insultado pelos que passavam por ali, Jesus sendo insultado pelos líderes religiosos, o versículo 32 diz que até os ladrões na cruz o insultaram, mostrando a sua rejeição completa por romanos e por judeus, sem exceção. E qual foi o motivo disso? Qual foi o motivo da zombaria? Eles zombavam do fato de Jesus ser reconhecido como um rei de Israel, um rei maior que o templo, um rei vindo para salvar o seu povo, mas que não conseguia sequer salvar a si mesmo, descendo na cruz. Por 2 vezes isso está aqui no versículo 29 e 30 e depois no versículo 31 e 32. Então, o que este retrato da crucificação de Jesus nos mostra? Mais uma vez, observe a ironia do relato, porque a ironia não poderia ser maior. Apesar de ser desprezado e rejeitado por todos os personagens, notou isso? Todos os outros personagens, além de Jesus, nessa história, estão zombando dele. Os soldados romanos estão zombando dele. Todos os judeus, os peregrinos, os líderes religiosos, os criminosos crucificados, todos estão zombando dele e zombando do fato dele ser um rei. Mas ironicamente, todos eles estão confirmando que Jesus é o rei de Israel. Porque como já vimos tantas vezes ao longo deste evangelho, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, Jesus profetizou detalhadamente o que aconteceria com ele na cruz. E quanto mais os judeus e os romanos zombavam dele, por ser um pretenso rei, tanto mais confirmavam as palavras dele como rei, e confirmavam o fato que ele era rei sim. Não só confirmando as palavras de Jesus, mas como vimos, as palavras de Isaías, do profeta Isaías 700 anos antes, e as palavras de outro rei, o rei Davi 1000 anos antes, tudo convergindo ali, tudo mostrando que apesar da zombaria, dos insultos, aqueles homens não estavam frustrando o plano de Deus, eles estavam cumprindo o plano de Deus no seu Filho Jesus Cristo. Que ironia, não? Mas há mais ironia. Olha outra ironia aqui. Os personagens judeus nessa história estão fazendo pouco caso de Jesus como rei, por ele ter mostrado sinais de que veio salvar os outros. Ele curou os enfermos, ele expulsou os demônios, libertou os cativos, ele até perdoou pecadores. Mas apesar de mostrar tantos sinais de que ele era capaz de salvar os outros, ele não podia salvar si, ele não descia da cruz para se salvar. Que tipo de rei é esse? Pois bem, Jesus já tinha dito que ele não veio para ser servido, mas para servir. É exatamente esse tipo de rei que ele é. Ele veio salvar os outros ao não salvar a si mesmo. Eles zombam de Jesus por isso, mas só confirmam que tipo de rei ele era. Que ironia, não? Mas além de ironia, nós temos um tremendo paradoxo. É o maior paradoxo deste relato de todas as Escrituras. Veja aqui a cena dramática. Por um lado nós temos os judeus e os romanos, representantes do povo de Israel e dos gentios, fazendo o que com Jesus? Zombando dele, insultando, fazendo pouco da sua grandeza, fazendo pouco da sua majestade, castigando, humilhando. E por outro lado, nós temos quem? O Rei Jesus, com poder para destruir
toda aquela turba zombeteira com uma única palavra da sua boca, tendo autoridade para convocar as milícias celestiais e acabar com aquela cena toda, tendo todo o direito de condenar aquela multidão insana, sofrendo conscientemente todo o castigo deles e permanecendo na cruz, para trazer salvação para aqueles que não mereciam salvação. Sabe o que isso se chama? Sabe qual é o nome que a Bíblia dá para esse paradoxo? Se chama Evangelho. Boas notícias, boas novas. As boas novas de um Deus santo, justo, soberano, bom, merecedor de toda honra, glória, louvor e devoção, que recebeu o que de nós? Insulto, zombaria, escárnio, difamação, blasfêmia, e Deus podendo justamente aniquilar todos nós, toda a raça humana ali naquele momento, e decidindo lançar sobre o seu filho, não sobre nós, mas sobre o seu filho, todo o castigo, toda a punição que nos era devida, justamente para salvar aqueles que precisavam ser salvos, mas que não mereciam ser salvos. Isso é boa notícia, isso é o Evangelho, é o Evangelho da cruz, é o Evangelho, é uma mensagem, não de que nós somos criaturas amáveis e desejáveis aos olhos de Deus, que merecem o seu amor, bondade e compaixão. Olha como somos importantes, tão importantes aos olhos de Deus, que Ele veio se fazer como um de nós nos salvar. Não, olha o que nós fizemos com o Filho dele quando Ele veio. Deus veio em carne e nós os insultamos, nós zombamos dele, nós o recusamos, nós o rejeitamos, nós o crucificamos. O Evangelho não é uma mensagem do quanto nós somos criaturas amáveis e desejáveis, mas como nós somos criaturas repugnantes, detestáveis, que rejeitamos Deus, rejeitamos o Filho, não queríamos ser salvos. E Deus naquela cruz olhou para tudo isso e não desceu da cruz. Recebeu o insulto, recebeu a zombaria, a ofensa, e não desceu da cruz. Olhou para aqueles que o rejeitaram e não desceu da cruz. Não porque eu e você somos amáveis, não porque eu e você merecemos a salvação, mas porque Ele quis nos amar, apesar de nós não sermos em nada merecedores do seu amor. Isso se chama Evangelho. Boa nova, boa notícia. Então o Evangelho não é uma mensagem do quanto nós somos dignos de atenção, a ponto de Deus ter vindo nos resgatar. Não, o Evangelho é uma mensagem de quanto Deus é digno de atenção, por Ele ter decidido nos amar, apesar de nós não sermos dignos do seu amor. Isso é Evangelho. É o Evangelho da glória de Deus e não da glória dos homens, do valor de Deus e não do nosso valor. É a mensagem do quanto Deus quis nos amar pelo seu Filho, a ponto de dar a sua vida no Calvário para nos salvar. Mas a pergunta é: pastor, nos salvar de quê? Jesus, o Filho de Deus, crucificado, veio nos salvar do quê? Da pobreza material, da enfermidade física, do mal-estar, de um certo tédio ou vazio existencial? Do que Jesus veio nos salvar naquela cruz? Bem, para isso você precisa acompanhar o restante deste relato. Vamos para a segunda metade, a partir do versículo 33. Chegado o meio-dia, enquanto Jesus ainda agonizava na cruz, de repente, em pleno sol do meio-dia, os céus se tornaram escuros, tão escuros quanto o céu do Egito, séculos antes, tão escuros quanto o céu do Egito, na nona das 10 pragas,
que Deus lançou sobre o Egito num sinal de juízo, num sinal de julgamento contra o Egito e os seus habitantes. De novo Deus estava escurecendo os céus e de novo Deus estava sinalizando o seu juízo sobre a terra. Mas se você conhece a história das 10 pragas, você sabe o que veio depois da 9ª praga. Depois da praga da escuridão, veio a 10ª e a última. Quando Deus fez o quê no Egito? Ele ceifou a vida dos filhos do Egito e poupou a vida dos filhos de Israel mediante um sacrifício de sangue. 1400 anos depois, no Monte Calvário, a história estava se repetindo. Os céus se escureceram num sinal evidente do juízo de Deus contra a terra, mas quem pagou o preço não foram os romanos, não foram os judeus. O filho que foi morto foi o Filho de Deus na cruz. Jesus Cristo tomou sobre si o castigo que era nosso. Jesus Cristo estava tomando sobre si o juízo de Deus contra si. Era o sangue dele que seria derramado para nos libertar de um outro cativeiro, pior do que o cativeiro do Egito, pior que um cativeiro físico, o cativeiro espiritual das nossas almas, ao mundo, ao pecado e à morte. E lembre-se, tudo isso aconteceu numa sexta-feira de Páscoa, quando Israel estava lembrando da sua libertação do Egito 1400 anos antes. Meus irmãos, não tem coincidência nenhuma, há uma santa conspiração no Calvário, mostrando de uma vez por todas que o que Deus fez provisoriamente no Egito, Ele estava fazendo definitivamente no Calvário. A libertação provisória de Israel seria substituída por uma libertação definitiva do seu povo, por meio de um sacrifício melhor do que aquele ofertado no Egito, o sacrifício do Filho de Deus em carne, Jesus Cristo. E depois de 3 horas de trevas, finalmente o rei falou. Versículo 34. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus não foi o primeiro rei de Israel a dizer isso. Foi o rei Davi quem disse essas palavras 1000 anos antes, quando ele, como rei do seu povo, também foi rejeitado e se sentiu abandonado por Deus. Mas talvez você se lembre que o povo de Israel no Egito também se sentiu abandonado por Deus e também clamou ao Senhor de forma semelhante: nosso Deus, por que nos abandonaste neste cativeiro? Com essas palavras, o que Jesus está mostrando? Ele está reencenando, recapitulando toda a história do seu povo, uma história de séculos, a história do povo de Israel, a história do seu grande rei que foi rejeitado e que se sentiu abandonado por Deus. Mas mais que isso, com essas palavras, Jesus estava mostrando o castigo do qual Ele estava nos livrando, o castigo da ira de Deus, do justo juízo de Deus contra os nossos pecados. Se Jesus rejeitou o cálice dos romanos, o vinho dos romanos, Ele não rejeitou o cálice do seu Pai, o cálice da ira de Deus contra os pecados da nação, tomando este cálice até a última gota, sofrendo no seu corpo, no madeiro, todo o castigo de Deus contra o pecado. O próprio Filho de Deus em carne, sofrendo a ira e abandono do seu Pai, para que o seu povo não tivesse que sofrer a ira e o abandono do seu Pai Celestial. Mas você acha que o povo entendeu alguma coisa? Mesmo com os céus escuros, mesmo com Jesus bradando da cruz, eles entenderam o significado histórico, cósmico de tudo aquilo? Absolutamente não. Versículos 35 e 36. No último sinal de completa ignorância do que estava acontecendo, os judeus aproveitaram para zombar de Jesus uma última vez, achando que ele tivesse invocado não o nome de Deus, que em aramaico, meu Deus, significa Eloi, mas achando que ele tinha invocado Elias.
Elia ou Eliarro, que parece Eloí. Jesus invocou o seu Deus. Os judeus ali achavam que ele estava invocando Elias, isso porque era uma esperança do povo de Israel que o profeta Elias viria para socorrer o seu povo antes do grande dia do Senhor. E era sabido na época, ou esperado, que quem clamasse a Deus por socorro, Deus enviaria Elias para socorrê-lo. Então os judeus aqui estão achando que Jesus está aos 45 do segundo tempo, voltando atrás, pedindo o socorro de Deus para fugir da cruz, pedindo que ele mande Elias para socorrê-lo. E zombando dele, versículo 35, disseram: ouça, ele está chamando Elias. Decidiram oferecer uma esponja com vinagre, uma espécie de solução refrescante, para ver se ele calava a boca, suportava um pouquinho mais a cruz, ver se Elias de fato viria socorrê-lo antes do seu último suspiro. Mas não foi o que aconteceu. Versículo 37. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. Mas então, quando parecia que os judeus e os romanos conseguiram acabar com a glória do rei de Israel, quando parecia que a glória do rei Jesus tinha se extinguido por completo, o nosso rei, morto na cruz, já começou a responder tanto os judeus como os romanos, antes mesmo de ressuscitar ao terceiro dia. Versículo seguinte, versículo 38, mostra algo importante. Se foram os líderes religiosos, os representantes da religião judaica do templo, que conspiraram juntos para ceifar a vida de Jesus e proteger a sua base de poder no templo, o que aconteceu no versículo 38? Assim que Jesus expirou, próximo das 3 horas da tarde, quando os últimos sacrifícios de Páscoa eram oferecidos pelos sacerdotes no templo de Jerusalém, diz o texto no versículo 38 que o véu, aquela cortina que separava o santíssimo lugar do templo do restante dos átrios do Senhor, o véu do santuário, o véu que separava a presença de Deus do seu povo, o símbolo da religião de Israel, o símbolo de poder dos religiosos de Israel, o véu foi rasgado de alto a baixo, mostrando que Deus mesmo estava rasgando o véu, senão teria se rasgado de baixo para cima e não de cima para baixo, não rasgado por mãos humanas, mas rasgado pelo próprio Deus. Quando Jesus expirou na cruz, naquele instante, o último sacrifício necessário para perdoar os pecados da nação foi oferecido no Calvário por Jesus, e Deus aposentou o templo, aposentou os sacrifícios, não tem mais necessidade de sacerdote, um novo e vivo caminho foi inaugurado para a presença de Deus, sem mais necessidade de sangue, porque o sangue de Jesus tinha feito a paz entre Deus e o seu povo, e então os portais eternos se abriram, o acesso foi inaugurado de volta para Deus, como não se via desde que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. O homem novamente tinha acesso ao seu Deus por causa do sangue de Jesus Cristo. Essa foi a resposta para os judeus, mas o rei morto tinha uma resposta para os romanos também. Versículo 39. Se foram as tropas romanas que executaram a sentença capital contra Jesus na cruz, demonstrando toda a força de César sobre o rei dos judeus, o que diz o versículo 39? Que foi um centurião romano, aos pés da cruz de Jesus, justamente um romano, um pagão, um gentio, um servo de César, que teve os seus olhos abertos para ver e reconheceu que ninguém mais reconheceu neste evangelho com tamanha clareza, que Jesus não era um rei qualquer, e ele não era apenas rei. O que disse o centurião romano no versículo 39? Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era
o Filho de Deus. Foi assim que Marcos começou o Evangelho. Marcos 1:1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E agora ao final do Evangelho, um romano está confessando aquilo que Marcos comprovou ao longo do Evangelho: Jesus Cristo realmente é o Filho de Deus. Como ele chegou a essa conclusão? Como é que esse centurião, responsável por conduzir a tropa que crucificou Jesus, de repente confessou aos pés de Jesus, morto, que ele realmente era o Filho de Deus? Bem, o texto não diz exatamente, mas é possível pensar isso. Dizia-se na época, poeticamente, que os céus só se escureciam para lamentar a morte de grandes homens, de filhos dos deuses. O céu só se escurecia para lamentar a morte de homens como César, de grandes conquistadores como Alexandre o Grande. Dizia-se poeticamente, mas ninguém jamais registrou isso literalmente. Mas quando aquele centurião romano viu Jesus sendo pregado na cruz, os céus, de fato, se escureceram, e Deus estava mandando um recado para aquele centurião e para toda a tropa romana: esse aqui é maior que César, esse aqui é maior que qualquer rei, esse aqui que vocês crucificaram é maior que qualquer conquistador. Ele não é apenas um dos filhos dos deuses, ele é o meu filho, o Filho de Deus em carne que vocês crucificaram. E mais, nunca antes um centurião romano tinha visto um crucificado abraçando a cruz, experimentando a cruz sem querer um alívio sequer. Nunca antes se ouviu de um crucificado que não tentou fugir da cruz, muito menos que resistiu 6 horas na cruz e ainda tinha forças ao final da 6ª hora para bradar. Depois da 6ª hora, o sujeito não conseguia nem respirar e Jesus bradou em alta voz. Nenhum ser humano qualquer consegue fazer isso, e muito menos dizer em alta voz: meu Deus, como se Deus fosse o pai dele. O que o centurião romano está vendo? Céus escuros e um homem que mal consegue respirar, gritando: meu Deus, como se ele fosse filho de Deus. E Deus, na sua graça, abriu os olhos daquele centurião romano para ver o óbvio: Jesus Cristo realmente é o Filho de Deus em carne, morto para nos salvar, morto para nos dar vida e vida eterna. Só o Filho de Deus poderia fazer uma coisa dessas, e só um Filho de Deus poderia arrancar de um romano essa confissão. Então, o que esse retrato composto da crucificação e da morte de Jesus nos mostra? 2 coisas. Realmente, não existe outro rei soberano como o Senhor Jesus Cristo. Não existe outro rei soberano como Ele. O mesmo rei que sofreu toda a injúria, toda a injustiça do poder religioso dos judeus e do poder político e militar dos romanos, foi o rei que, morto na cruz, expôs ao ridículo o poder dos judeus, ao ridículo o poder de César e dos romanos, rasgando o véu do santuário no templo, arrancando dos lábios de um centurião a confissão de que ele era o Filho de Deus e não César. Então, irmãos e irmãs, você não tem que ter medo de nada nesta vida. Você não tem que ter medo de proclamar que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus Supremo. Por mais que o mundo te rejeite o seu rei, rejeite o seu Senhor, rejeite você como representante do rei, seja no seu lar, na sua família, na sua escola, no seu condomínio, na sua faculdade, não importa, Jesus Cristo é o Rei poderoso para humilhar e envergonhar aqueles que se opõem a Ele. O que é o templo de Jerusalém hoje? É nada, é pedra sobre pedra. O que é o Império Romano hoje? É uma memória do passado distante, é só ruína. Esses poderes já passaram, mas Jesus Cristo reina à destra de Deus. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e nenhum poder é páreo ao nosso Rei. Então proclame o Rei, confesse o Rei, diga ao mundo que Ele é o Rei dos Reis e o Filho de Deus. E saiba
que Ele é poderoso o suficiente para converter até aqueles que zombam dele e humilham dele. Que o diga o centurião romano, antes responsável por crucificar Jesus e agora confessando que Jesus é o rei. Se Deus fez isso por um centurião romano, por quem mais Ele não pode fazer isso na sua família, no seu trabalho, na sua escola, onde for? Então não se acanhe, não se acovarde, não se acomode, pregue que Jesus Cristo é o rei, anuncie que Jesus é o Filho de Deus, que Ele foi crucificado pelos nossos pecados e que Ele é poderoso para convencer e converter quem Ele quiser pela sua graça, para a sua glória. E todo aquele que confessa que Ele é o Filho de Deus também será salvo. Não há outro rei soberano como Ele. Mas se não existe um rei soberano como Jesus, também não existe um rei compassivo e misericordioso como Jesus. Que outro rei sofreu mudo e calado diante do insulto e da zombaria dos seus inimigos, mesmo tendo poder para calá-los de uma vez por todas? Que outro rei sofreu tamanho abandono do seu povo, até mesmo o abandono e a ira do seu Pai Celestial, mesmo tendo o direito de abandonar o seu povo e despejar sobre ele toda a sua ira? Que outro rei veio salvar um povo que não era digno de salvação, dando a sua própria vida numa cruz, como um ladrão ou transgressor qualquer, mesmo tendo o poder para destruir este povo de uma vez por todas? Sabe que rei é esse? Este rei se chama Jesus Cristo. Ele é o rei que foi abandonado para que eu e você nunca mais fôssemos abandonados. Ele é o rei que foi contado entre os transgressores para que as nossas transgressões não fossem mais contadas contra nós. Ele é o rei que sofreu o pior dos castigos, um castigo hediondo, cruel, histórico e cósmico, para que eu e você não tivéssemos que sofrer o pior de todos os castigos, o castigo de enfrentar a ira de Deus e a condenação eterna. Então, se você reconhece Jesus como este rei nesta noite, arrependa-se junto comigo dos seus pecados contra o rei. Foi por eles que Jesus sofreu na cruz. Confesse junto comigo que só Jesus Cristo é Rei dos Reis, é Senhor dos Senhores, e que só há salvação no nome dele, de mais ninguém. Se até mesmo um centurião romano pôde fazer essa confissão, um centurião responsável por crucificá-lo, quem é que ele não pode salvar? Por meio da confissão verdadeira de que Ele é o Filho de Deus. Então prepare-se junto comigo e com o restante do povo de Deus aqui, para seguir o Rei e tomar sua cruz. Então, povo de Deus, celebre a cruz, cantemos a cruz, confiemos na cruz, carregue a sua cruz, compartilhe a mensagem da cruz. A cruz é a nossa mensagem, a cruz é a nossa missão. A cruz está aqui em cada culto, em cada cântico, em cada oração, para lembrar que esta é a nossa mensagem para o mundo. A nossa mensagem é a cruz do Rei, e a nossa missão é proclamar a mensagem da cruz do Rei. Que o Rei nos dê graça para cumprir a nossa missão, assim como Ele recebeu graça para cumprir a missão dele até a morte, e morte de cruz. Oremos. Por isso nos achegamos novamente a Ti, Senhor. Não pelos nossos méritos, eles não existem. Não pelas nossas credenciais, elas não são suficientes. Nos achegamos a Ti pelo novo e vivo caminho, a Ti, que o Senhor mesmo inaugurou ao oferecer o sangue do Teu Filho por nós na cruz do Calvário. Te louvamos, Senhor, porque apesar de não merecermos
este livre acesso a Ti. Apesar de Te rejeitarmos, o Teu Santo Filho, o Senhor vem nos reconciliar contigo. Pela oferta do Teu Filho, o Senhor vem nos fazer Teus filhos, Teus servos, Teus santos nesta terra. Senhor, se hoje entre nós existirem aqueles que entraram por essas portas sem entenderem a mensagem da cruz, o Evangelho da cruz, nesta noite que o Senhor possa fazer por estas almas e que Tu fizeste por aquele centurião. Abre os seus olhos, quebranta-lhes o coração e enche os seus lábios da verdadeira confissão: Jesus Cristo é o Filho de Deus, somente Ele reina, somente Ele é Senhor. Traze salvação a esses corações que chegaram aqui perdidos, carentes do Teu perdão. Lava-os no sangue do Cordeiro, lava-os no sangue do Teu Filho amado Jesus Cristo. Mas Senhor, perdoe-nos também, porque assim como Simão, Tiago e João, nós também temos sido ausentes do nosso testemunho, na nossa confissão, na nossa missão. Pai, dá-nos maior graça para sermos mensageiros do Evangelho da cruz, para levarmos este Evangelho neste fim de ano às nossas famílias, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, aos nossos colegas. Que nós não nos envergonhemos do Evangelho da cruz, mas que o Senhor nos use e nos capacite e nos fortaleça e nos encoraje para sermos ousadas testemunhas do Evangelho neste fim de ano. Aconteça o que nos acontecer, sabendo que nenhum poder é páreo ao Teu, nenhum reino é páreo ao reino do nosso Senhor Jesus Cristo, morto, crucificado, mas hoje ressurreto, vivo, e um dia retornará com poder e glória para julgar os vivos e os mortos. A Ti, Senhor, seja toda a honra, glória e louvor, e que a Ti seja o louvor daqueles que ainda crerão em Ti, que ainda crerão na nossa mensagem, os da nossa própria casa, do nosso convívio cotidiano. Já Te damos honra, glória e louvor pela salvação destes também, em nome de Cristo Jesus.